Convido agora Pedro Sarro, diretor de projetos e obras da Leroy Merlin Brasil. Tema: a sustentabilidade como DNA de uma empresa do varejo. Eu queria agradecer ao convite da Biesv para poder estar aqui hoje, falar um pouquinho para vocês, é isso? Sobre sustentabilidade, muito rapidamente, né? Porque eu acho que esse é um tema polêmico, é um tema novo, é um tema complexo, né? Então, falar um pouquinho e muito rápido, o tempo que a gente tem é muito pouco, eu vou até colocar aqui vou fazer uso da tecnologia para medir meu tempo. Então, vamos lá. Depois, então, slides de 3 a 12, vou falar de sustentabilidade. Depois de 13 a 27, falar um pouco do case da Leroy Merlin. Eu costumo fazer sempre uma provocação e perguntar para vocês se vocês acham que a gente precisa salvar o planeta, né? A gente ouve muito isso hoje, né? Save the Planet é o slogan da WWF. Então, quem é que acha? Levanta a mão, quem acha que a gente tem que salvar o planeta aqui? Ninguém acha que a gente tem que salvar o planeta? Pouca gente acha que a gente tem que salvar o planeta, é isso? Então vamos ver. Gente, o planeta Terra já foi uma bola de fogo, já foi uma bola de gelo, e já foi tudo entre uma coisa e outra. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que o planeta, ele está inserido no universo e ele tem o ciclo dele, independente de nós, seres humanos. E, na hipótese mais provável, se não tivesse caído um grande meteorito na península de Utacama, no México, os dinossauros estariam aqui até hoje. Aí, vamos ver. A Terra tem 4.600 milhões de anos. O surgimento da vida na Terra está a 600 milhões de anos. Os dinossauros ficaram aqui 200 milhões de anos. E nós, Homo sapiens, estamos só a 10% disso, 200 mil anos. E vocês, como bem sabem, já estamos estragando tudo, destruindo tudo, e se estourarmos as bombas atômicas que temos, vamos destruir o planeta não sei quantas vezes, e eu pergunto até porque quantas vezes destruir se uma só basta. A incoerência humana é uma coisa engraçada de entender. Então tá aí, quem somos nós? Não é? Eu sempre faço uma brincadeira que é assim, ainda bem que eu não tenho nenhum amigo ET, porque se eu tivesse eu ia passar uma eterna vergonha. Porque me diz do que nós, seres humanos, nos orgulhamos. Talvez de ter mandado uma sonda a Marte? Talvez. Acho que a gente pode se orgulhar disso. Mas, gente, desde que a gente escreve, desde que a humanidade escreve, existe fome, existe desigualdade, existe segregacionismo, existe tudo isso, até hoje. A humanidade não conseguiu vencer. Então, gente, o homem não é o centro do universo. Essa é uma visão lá do século XVIII. Mas a gente ainda está com essa visão enraigada até hoje, de que nós somos o centro do universo. Porra, até hoje existe uma discussão se existe vida em outros planetas. Gente, pelo amor de Deus, olha o tamanho do universo. Você acha que nesse universo todo só vai ter vida aqui no planeta Terra com esse povinho? Ô, gente, pelo amor de Deus, essa é uma visão que nós temos que mudar. Não é possível isso. Mas essa visão ainda existe até hoje. Tem um monte de gente que acredita. Bom, eu estou aqui não para fazer vocês mudar de ideia, mas eu estou aqui para fazer vocês refletirem. Esse é meu objetivo. Se eu conseguir isso, eu já saio satisfeito. Então, gente, eu acho que é isso que precisa mudar. Nós temos que entender... Não, desculpa. Outra coisa. Por que os problemas hoje são muito maiores do que eles eram antigamente? Olha a curva de crescimento populacional, gente. Então, da forma com que a gente tratava os recursos naturais, com que a gente tratava o ambiente, com que a gente tratava as coisas lá atrás, não dá mais para tratar
daqui para frente. Estamos acabando com tudo. Floresta, ar, água, poluição. A natureza dá o troco. Mas não a natureza dá o troco naquele sentido antigo dos feiticeiros, né? Onde a gente sacrificava uma virgem para poder ter uma boa colheita, para acalmar os deuses. Não é? Hoje a gente dá 10% para ir para o céu. Né? Não mudou muita coisa. Não é verdade? Agora, a natureza dá o troco não para penalizar, não para punir. A natureza dá o troco mostrando o desequilíbrio. Então aí nós temos os tsunamis, os incêndios, os furacões, os degelos das calotas polares. Tivemos ano passado o maior iceberg da história do planeta. Né? Até onde vamos com o efeito estufa? Né? Vamos chegar a Blade Runner, ter aquele ambiente que chove o tempo todo, né? Por causa do aquecimento global? Não sei. Então, gente, acredite se quiser. Nós não temos que salvar o planeta, e o planeta está se lixando para a gente. O que nós temos que salvar é a humanidade do caos. Então, se a gente quer ter um planeta decente para os nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos, nós temos que mudar. E a gente só muda quando acontece uma coisa. A gente só muda quando a gente cria uma coisa que se chama consciência. Então a gente só muda algo quando a gente cria uma consciência que aquilo precisa ser mudado. Por quê? Porque se eu crio a consciência que esse celular não é meu, é do outro, eu não vou pegar esse celular, nem que ele esteja na rua, nem que ele esteja onde for. Se eu pegar, eu vou querer devolver. Porque se eu pegar e colocar no meu bolso, a minha consciência vai ficar batendo aqui, ó. Pedro, esse celular não é seu. Pedro, esse celular não é seu. Pedro, esse celular não é seu. Chega uma hora e você fala, tá bom, eu vou devolver o celular. Não é assim, gente? Estou mentindo? Ou é assim? É exatamente assim. Então a gente só muda quando cria a consciência. Então o meu outro objetivo aqui é fazer com que vocês criem a consciência de que nós podemos mudar. Eu poderia ficar aqui 2 horas falando de tudo que precisa ser mudado, mas infelizmente a gente não tem tempo para isso. Então eu tive que encurtar bastante a apresentação, mas eu queria deixar esse recado para vocês, porque não é um recado para vocês, é um recado para vocês, é um recado para os filhos de vocês, e é um recado para o filho dos filhos de vocês. E a gente tem que deixar um legado aqui nesse planeta. E esse legado é esse, então nós precisamos mudar isso. Ok? E é melhor a gente mudar, né? Eu sempre ouvia minha mãe sempre dizia assim para mim, meu filho, você tem 2 opções de mudar na vida. Uma você muda por amor, a outra pela dor. Normalmente a gente escolhe pela dor. Então, gente, eu estou mostrando para vocês aqui a necessidade de mudar pelo amor. Agora, se a humanidade não mudar pelo amor, ela vai mudar pela dor. Entendeu? Eu não coloquei aí um slide não, mas, por exemplo, hoje, eu não sei se vocês já ouviram falar do conceito de pegada ecológica, tem um site da WWF, entra no site da WWF ou põe no Google lá, pegada ecológica. Entra lá e faça a pegada de vocês. Eles olham qual é o recurso, eles olham quanto de terra tem que ter para poder atender ao grau de consumo que você tem. De vestir, de comer, de bens duráveis, não duráveis. A maioria dos países desenvolvidos estão em torno de 5, a América Latina está em 1,1. A Europa está em torno de 2 e pouco, 3. Aí o que acontece? Por que não falta recurso natural hoje na Terra? Sabe por quê? Porque os ricos estão consumindo o recurso natural dos pobres. Quer dizer que se hoje a gente não tivesse desigualdade social, se a gente não tivesse miséria, já haveria falta de recurso natural na Terra. Eu não pus esse slide aí porque não dava tempo. Mas é importante vocês saberem disso. E nós não temos aqui, né, nós não estamos em Avatar, né, para ir lá em Pandora, né, buscar recurso natural. Porque a nossa Pandora é a Lua, e nós não vamos ter dinheiro para buscar recurso natural na Lua. Então, gente, por isso nós vamos ter que mudar os nossos hábitos. Isso não tem jeito. É um caminho sem volta, ou é um caminho para o fim. A gente pode escolher. Está aí na nossa mão. Vou falar um pouco agora da Leroy Merlin, que está inserida no Grupo Adeu. O Grupo Adeu é o grupo que recolhe reúne toda a parte de
empresas de material de construção, e nós estamos em 23 empresas, estamos em 12 países. O Grupo Adeu pertence também a uma grande holding que se chama Auchan, é a terceiro maior varejista do mundo, nós estamos atrás de Walmart, atrás de Carrefour. Tá? É da família Molier na França, a família mais rica da França. Então estamos aí em todos esses países, França, Brasil, China, Espanha, Grécia, Itália, Polônia, Portugal, Romênia, Rússia, Turquia, Ucrânia. Com todas essas bandeiras. Né? Bricocenter, Zódio, Bricoman, Dompro, Weldon, aqui. A Leroy Merlin Brasil tem lojas São Paulo, 29 lojas, né? Porto Alegre, Curitiba, Rio, Belo Horizonte, Brasília, Goiânia. Como que a sustentabilidade começou na Leroy Merlin? A Leroy Merlin é uma das poucas empresas cuja sua administração é uma administração participativa. O que é uma administração participativa? Todos os colaboradores participam da gestão da empresa. Então a empresa é gerida por um comitê de direção Brasil e as lojas são geridas por um comitê de direção loja. Em 2008, nós ouvimos, os 3.000 colaboradores da época foram ouvidos para montar um projeto de empresa, que se depois chamou Horizonte. E um dos pilares que foram escolhidos pelos funcionários foi o desenvolvimento sustentável. Então eu digo que a sustentabilidade na Leroy Merlin, ela não é top-down, ela é down-top. Foram os colaboradores que escolheram isso como sendo um eixo estratégico. Escolheram também equipe, resultados, profissionalismo e o cliente no centro de tudo. Então aí nasceu o desenvolvimento sustentável na Leroy Merlin. Aí nós ficamos numa dúvida. Como que nós íamos dar uma resposta para os colaboradores? Nós faríamos a sustentabilidade de fora para dentro, onde você gera uma desconfiança que a gente está fazendo um greenwash, né? um marketing falso. Esse greenwash ele gera um risco de imagem para a empresa, porque alguém vai dizer que eu não sou, eu estou dizendo que sou. Dificuldade de disseminar essa cultura pelo país todo, porque é propaganda, né? Alto custo de propaganda e a efemeridade disso, porque você acaba de fazer a propaganda, acabou. Quer dizer, você não sensibiliza. Nós escolhemos fazer a sustentabilidade de dentro para fora, tendo a ecoeficiência na melhoria da rentabilidade das nossas lojas, conseguindo um reconhecimento público geral, reconhecimento dos clientes, reconhecimento dos colaboradores. Vocês vão ver depois aí diversos prêmios que nós ganhamos. Prêmios até que não fomos convidados. Então, prêmios que fomos eleitos para o prêmio, não nos inscrevemos. Com isso, a gente ganha parâmetros de performance, medição e melhoria contínua, como disse o palestrante anterior. Um baixo custo de formação, porque você trabalha formação interna, e a formação interna é muito mais barato que propaganda externa. Né? Todo mundo sabe que 1 minuto na Rede Globo custa uma verdadeira fortuna. Você traz oportunidades de free media. Nós tivemos em 2011 1 milhão em free media, que a gente conseguiu, e em 2012, 3 milhões em free media. Então, olha, é um dinheiro que a gente não gastou e vendeu tudo aquilo que a gente está fazendo. E, acima de tudo, um alinhamento do discurso com a prática. Eu acho que isso é um dos pontos mais importantes. As pessoas, os clientes, os stakeholders, todo mundo, a comunidade, todo mundo reconhece quando você alinha o seu discurso à sua prática. Isso é super importante. Como que a sustentabilidade, então, qual é o histórico da sustentabilidade na Leroy Merlin a partir de 2008? Em resposta a essa necessidade dos nossos colaboradores, nós criamos o Comitê de Sustentabilidade, que eu sou precursor, e hoje sou o líder do comitê por parte dos funcionários. Fizemos o projeto Construir e Sustentar, onde a gente indica produtos ecoeficientes na loja. Depois no filme vocês vão ver um pouquinho com mais detalhe. Eu vou correr um pouco aqui, porque depois no filminho dá para ver tudo isso. Os dossiês de reciclagem, que são as estações de reciclagem que nós temos, de lâmpada, de pilha, bateria, vidro, papel e coisas do tipo.
um código de ética para poder regulamentar todas as inter-relações dos stakeholders, dos públicos. O programa Educar para a Sustentabilidade Colaboradores, que é um jogo lúdico, onde todo colaborador passa por esse jogo. Então, como é que a gente faz essa inserção de sustentabilidade com todos os colaboradores? É um jogo onde a gente tem um site poluído e as pessoas vão despoluindo esse site, vocês vão ver no filme, depois eles ganham uma agenda dizendo que eles podem fazer na sua casa, na sua comunidade e na Leroy Merlin, e o que a Leroy Merlin está fazendo. Vocês vão ver o TI Verde, que é um projeto que eu falo que é uma quando você faz a sustentabilidade de dentro para fora, os colaboradores, eles transpiram sustentabilidade. E o que é transpirar a sustentabilidade? Né? A transpiração, ela é o ato de você executar qualquer tarefa. Então, essa transpiração é o quê? É justamente essas oportunidades que passam nas frentes dos funcionários e eles identificam uma ação sustentável lá. Então, esse TI Verde foi feita por um único gerente de TI. Depois vocês vão ver o projeto aí. Então, como é que um gerente de TI fez esse projeto sozinho? Então, isso é transpirar. Temos vários outros exemplos dessas transpirações aí. Depois, se alguém quiser que eu detalhe, eu posso detalhar. A Leroy Merlin foi eleita em 2012 entre o prêmio Top 3 de sustentabilidade, os mais importantes do varejo, pela Brasília Rental Week. E esse ano nós estamos com Educar para a Sustentabilidade Comunidade. Nós pegamos aquele jogo que era dos colaboradores de 4 horas e fizemos um jogo de 2 horas. Já fizemos os multiplicadores das lojas e hoje eles estão fazendo esse jogo com as comunidades. E agora em junho, na Semana do Meio Ambiente, nós vamos fazer uma grande divulgação desse jogo. Só para vocês terem uma ideia de mais uma transpiração de sustentabilidade desse jogo, nós temos na loja do Tietê o multiplicador, ele está fazendo esse jogo com os diretores de escolas públicas. Olha que legal. Ninguém falou para ele fazer isso. Mas ele identificou a oportunidade, achou que era importante e está multiplicando esse jogo lá. Sem custo nenhum. Então é muito importante e vou dizer para vocês, é muito gratificante, gente. Quando a gente vê que tudo aquilo que você vai fazendo vai dando resultado, vai frutificando. Né? Vai pipocando, né? Vai pipocando, é muito legal. Por exemplo, também eu faço pessoalmente uma sensibilização de 2 horas com todos os novos colaboradores da Leroy Merlin, acima de gerentes. Então, todos os colaboradores acima de gerente eu faço, e abaixo de gerentes tem uma integração, onde a gente tem uma pessoa do Comitê de Sustentabilidade que ela faz também. Então, a gente faz o jogo Educar para a Sustentabilidade e a gente faz essa sensibilização de sustentabilidade com todo mundo, para que todo mundo esteja alinhado. Por que é importante também a coisa vir de baixo para cima? Porque aí, se o líder não faz, o liderado cobra. Você entendeu? Então, é diferente também quando vem de cima para baixo. Não é líder cobrando o liderado, é ao contrário. É a base que está cobrando a liderança. Então, isso é muito interessante, gente, essa inversão. Paralelo a tudo isso, a gente tem as certificações Aqua que eu vou mostrar aí, e nós temos ações sociais que a gente também tem feito ao longo do tempo, vocês vão ver no filme, também tem. A gente tem um projeto com a Fundação Gol de Letra, que é uma oficina de marcenaria na loja do Tietê, onde a gente ensina o ofício de marcenaria para jovens. Já passaram 140 jovens lá, que futuramente podem consumir na nossa loja também. E esse projeto a gente está tentando fazer uma multiplicação dele por todas as lojas do Brasil. Eu fiz um breve histórico da sustentabilidade no varejo. Se eu esqueci alguma coisa ou alguém tiver alguma informação a mais, por favor, manda que eu incluo na próxima. Então, a primeira onda de sustentabilidade no varejo foi com o Carrefour em 99, com aquele programa Garantia de Origem, onde eles iam buscar a garantia de origem dos seus produtos. Esse foi um dos primeiros programas. Depois, nós tivemos, entre 2008 e 2009, a C&C e o Walmart se intitulando sustentável naquela loja do Tietê, e o Walmart, com a primeira loja que foi
Campinho, no Rio de Janeiro. Tem aqui também na Vila, não na Vila Madalena é o Pão. Perto do estádio lá de São Paulo, ali na Francisco Morato, tem uma loja também, onde eles se denominaram ecoeficientes. Depois disso, em 2009, nós tivemos a Leroy Merlin, que foi a primeira loja a se certificar no varejo. O Pão de Açúcar construiu em Indaiatuba primeiro, certificou LEED Green Build, depois. Nós construímos depois e certificamos primeiro. E até esse foi um motivo eu e minha equipe, a Leroy Merlin, ganhamos o primeiro prêmio pela gestão de projeto, da gente ter feito esse projeto, pelo nível de gestão e pelo tempo que a gente fez esse projeto, 150 dias. Nós ganhamos um prêmio de gestão de projeto da revista Mundo Project Manager e FGV Rio de Janeiro. Então, nós somos a única empresa de varejo a ter esse tipo de premiação. Tivemos também a primeira loja certificada Aqua, e essa loja também, depois eu vou mostrar para vocês, vai ser a primeira loja a ser certificada no uso e operação. Então, depois, nós tivemos em 2010 a primeira loja a ser certificada no uso e operação, que foi a loja de Niterói. Então, a Leroy Merlin hoje é a única empresa a ter certificação de uso e operação. Por que que a gente começou na construção, foi para uso e operação? Porque aquela história, se no construir e sustentar, eu disse para os meus clientes e colaboradores, para que eles tivessem um lar mais sustentável. Aí a gente se perguntou, então por que que a loja não é mais sustentável? Aí, se a loja é mais sustentável, por que que o negócio não é mais sustentável? É aquilo que eu falei para vocês, gente. A gente tem que alinhar discurso à prática. E ou você faz isso de verdade, ou você não faz. E aí, as nossas ações, vocês vão ver que elas sempre estão nesse sentido. A gente quer ser e não dizer. A Leroy Merlin hoje conquista o maior número de certificações Aqua HQE. HQE, Aqua significa alta qualidade ambiental, o Luiz vai falar um pouquinho disso depois. HQE significa alta qualidade ambiental em francês. Então a Leroy Merlin hoje é a empresa que tem maior número de certificação, categoria varejo do mundo. Nós temos 20 certificações. E nós pretendemos certificar toda a nossa operação até 2016. Hoje, nós já estamos fazendo certificação de praças, que são certificações de lojas existentes num determinado estado. Então, por exemplo, Minas Gerais, a gente já está em processo de certificação das lojas de BH Norte, BH Sul. BH Norte vai inaugurar agora dia 2, BH Sul já existe, Contagem já existe e Uberlândia já existe. Niterói foi a primeira loja 100% Aqua, quando eu mostrei para vocês. 2009 a gente foi certificado pela construção. 2010 nós fomos certificados pelo uso e operação. Aí vocês devem perguntar para mim, poxa Pedro, certificar uma loja dá trabalho? Dá. Dá muito trabalho. É como certificar qualquer coisa. Tem um processo desse tamanho. Agora, se você chegar para mim e falar assim, Pedro, quantas reuniões eu fiz com a equipe da Leroy Merlin para certificar uso e operação? A uso e operação, a gente tem o envolvimento da minha área, que era, no caso, o Luiz, que é a área de manutenção, gerência de manutenção, e tem o envolvimento maior do diretor da loja. Eu não fiz uma reunião sequer específica para tratar desse assunto. Isso são coisas que a gente conversa no comitê, são coisas que a gente conversa no pé da orelha. E outra, nós usamos lá também a competitividade sadia. Então, por exemplo, o Edinaldo Godoy foi o diretor dessa loja. Eu falei, quando eu certifiquei construção, cheguei para o Edinaldo e falei, Edinaldo, você não quer, nós somos o primeiro a fazer a construção. Você não quer ser o primeiro a ser uso e operação? Simples assim. E ele topou. A gente deu apoio e ele foi e certificou. Aí depois que ele certificou, e aí o segundo, ele vai dizer, pô, eu não vou certificar? Você entendeu a competitividade sadia? Aí vai. Aí, quando chegou aí, vocês vão ver, quando chegou em Jacarepaguá, o diretor da loja pegou e falou assim, não, eu não vou certificar depois, eu vou abrir com a loja já 100% Aqua. Então, Jacarepaguá já foi a primeira 100% Aqua. Eu não dei a ideia para ele, quem deu a ideia foi ele. Então, você percebe a melhoria contínua, essa competição sadia, ela vai acontecendo. Entendeu? É assim, eu falo que a sustentabilidade é como uma locomotiva. Ela é difícil de você fazer ela andar.
Mas na hora que ela começa a andar, gente, todo mundo vem, joga um pouquinho de carvão, todo mundo orienta, e ela vai andando, e ela vai embora, e vai dando fruto. É impressionante isso. Nós não temos só a primeira loja 100% Aqua, nós temos, no total, 8 lojas 100% Aqua. Estão aí as lojas. A mais nova é Curitibatuba. Então, o Jacarepaguá aqui no Rio foi a primeira a inaugurar 100% Aqua. Então, hoje a gente já inaugura uma loja 100% Aqua. Certificada na construção, certificada no uso e operação. E, evidentemente, que a certificação de construção auxilia na certificação de uso e operação. Tudo é um caminho, né? A nossa matriz também é a primeira certificação de retrofit e é o primeiro prédio 100% Aqua também. E fomos agraciados, né, entre os 10 prédios mais sustentáveis pela Exame.com. Então, quem quiser, entra lá, vê lá, está lá no nosso site. Quem quiser fazer uma visita para a gente, só marcar aí com a gente, tem meus contatos no fim. A gente pode estar recebendo vocês lá também para falar um pouquinho mais disso. Então, você percebe, aqui, por exemplo, eu não me inscrevi. Eles nos elegeram. Então, é aquilo, a coisa vai acontecendo, gente. É impressionante. Fui convidado já para diversas palestras, né? Está aí algumas delas, eu não vou perder muito tempo com isso. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui. 25 minutos, eu estou no tempo. Então, vamos acelerar um pouquinho. A premiação que eu falei, né, que nós ganhamos. Ganhamos também premiação nas máquinas. Top Anamaco, aqui está faltando 2012, 2013, eu preciso atualizar aí. Mas ganhamos, a gente ganha todo ano. O prêmio que eu falei para vocês, lá da Brasília Rental Week, que eu acho que esse é um dos prêmios mais importantes. Quem levou o primeiro lugar foi o Hugo, do Pão de Açúcar. Está aí, na foto. Eu dei uma entrevista também para o programa AltV, né, para a TV AltV, o programa é Ciclo Vivo, tem lá uma entrevista de quase 1 hora, se alguém tiver interesse. Está aí. Eu vou passar agora um filme que mostra um pouco mais do que a Leroy faz. Preste atenção nestas palavras. O mundo é a nossa casa. Nada mais natural do que a Leroy Merlin ajudar a cuidar dele. Essa é uma regra em tudo o que fazemos e que já se tornou um diferencial da nossa empresa, a preocupação com o meio ambiente. É que acreditamos no desenvolvimento sustentável, aquele que não esgota os nossos recursos naturais. Quer um exemplo? Deixamos a nossa sede em Interlagos, São Paulo, de cara nova, com um aumento das áreas verdes e muita reciclagem de materiais. A reforma, com foco na sustentabilidade, foi a primeira a obter a certificação Aqua de Retrofit. Aliás, no varejo, somos pioneiros quando o assunto é sustentabilidade. Em 2008, a Leroy Merlin criou o Comitê de Desenvolvimento Sustentável, que reúne representantes de todos os departamentos da empresa. Criamos também o projeto Construir e Sustentar, que tem por objetivo fomentar a compra consciente de produtos ecoeficientes. Assim, ajudamos as pessoas a ter um lar mais sustentável, com torneiras super econômicas e tintas à base de água, entre outros que diminuem o nosso impacto na natureza. As nossas unidades ainda ganharam pontos de coleta seletiva. Recolhemos pilhas, baterias, lâmpadas e outros materiais e enviamos para o destino correto. Fizemos também um código de ética, com normas de relacionamento entre colaboradores, clientes e fornecedores. Adotamos ainda a chamada TI Verde, que é a tecnologia da informação preocupada com o meio ambiente. Com a participação de 2 grandes empresas do setor, mandamos para a reciclagem nossos computadores antigos e cabos de informática que não usamos mais. A Leroy Merlin também colocou em prática o programa Educar para a Sustentabilidade. Nossos colaboradores ganham uma agenda e participam de um jogo em que o objetivo é um só: aprender mais sobre a importância do desenvolvimento sustentável.
E como educação e sustentabilidade caminham juntas, temos uma parceria desde 2003 com a Fundação Gol de Letra, dos craques Raí e Leonardo. Juntos, criamos o projeto Formar. A gente fornece salas, material e profissionais qualificados para que jovens participem de oficinas de marcenaria e tenham uma profissão. Quanta coisa boa, né? Porque pra gente não basta apenas dizer que somos uma empresa sustentável. Queremos dar o exemplo, colocando em prática nossas iniciativas que ganharam o reconhecimento de entidades conceituadas. Recentemente ficamos entre os 3 finalistas do prêmio Os Mais Importantes no Varejo na categoria Sustentabilidade. O nome desse prêmio diz tudo e mais. A Leroy Merlin ainda é pioneira no Brasil na certificação Aqua, de alta qualidade ambiental. E hoje tem 7 lojas 100% Aqua. Niterói e Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, Campinas e Sorocaba, em São Paulo, Taguatinga, no Distrito Federal, São Leopoldo, no Rio Grande do Sul e Londrina, no Paraná. Sabe o porquê desse título 100% Aqua? É que essas unidades ganharam os 2 certificados que comprovam a alta qualidade ambiental do projeto. Um pela construção sustentável e outro pelo uso eficiente da loja. Agora é com muita satisfação que apresentamos a nossa 8ª loja 100% Aqua. Sejam bem-vindos à mais nova unidade de Curitiba, a capital do Paraná, com mais de 1.800.000 habitantes. Essa nova loja 100% Aqua demonstra como a Leroy Merlin está ajudando a cuidar do mundo e ajudando a cuidar de Curitiba. Por isso, fica o convite. Junte-se a nós nesse projeto.